preparando para gravar. Agora está gravando. Boa tarde, Lucilene. Boa tarde, Raíssa. Tudo bom? Tudo bem. A gente vai começar a gravar aqui para a gente conversar sobre o tema de lojas colaborativas, né? A gente vai ouvir um pouco da sua experiência. Você se apresenta, né? Da forma que você gostaria. Tá, beleza. Ih, acho que você caiu de novo, né? Você caiu? Você caiu aí? Cair. Eu não sei o que está acontecendo agora. O caminho nunca cai, agora tá caindo. E Você aí a gente. chama-se Lady Murphy. Aqui, ó. Pois é. Vamos falar. E aí a gente te escuta um pouco como funciona as lojas colaborativas e qual é a impressão disso na prática também com a legislação, um pouco das dificuldades, né? E um pouco de como deveria ser e como que vocês se organizam. Então tá, vamos lá. Ih, você só me avisa se você estiver ouvindo aí, que para mim tá como não tivesse. Mais longa, enquanto assistente social trabalhando com a LBV, que é uma instituição que é totalmente voltada, né, para essa área humanitária, mas grande parte da minha prática profissional foi como secretária executiva em empresas privadas. Então, a minha primeira experiência com a prática do colaborativismo, vou chamar de colaborativismo, tá? Até então, foi quando eu sequer imaginava que existia um termo, que existia uma denominação para aquilo. Eu acho que falhou, né? Quando você sequer imaginava. Eu não imaginava que existia uma denominação para aquilo que eu imaginava que era possível. Em 2004, eu ainda trabalhava como secretária executiva de uma grande empresa. E eu, assim, depois de uma série de abortos espontâneos, eu tive 4 gestações e que não foram concluídas, foram abortos, eu entrei meio que num processo depressivo. Por vários motivos. E aí, uma das orientações foi assim, busque trabalhar com algo que você precisa aprender, com as mãos, pereré. E falava assim, que bonito, onde é que você comprou? Eu falei, não, fui eu que fiz. Ah, faz para mim. E aí, aos poucos, eu comecei fazendo. Caiu aí? Caiu? Isso. E aí Aí eu as pessoas comecei a pediam para você. fazer, enfim. E comecei a participar de feiras, a convite de amigas artesãs e tal. E eu via que a realidade da maioria das artesãs era comum. Era o quê? Nós não temos o respeito devido, nós não temos um lugar para a gente expor o que a gente faz, a gente fica dependendo de poder público. Porque se você parar e pensar nas ações que a gente conhece de economia solidária, está sempre linkado à política pública, sempre linkado ao poder público. É a casa do artesão, que é do município tal, e por aí vai. Mas não havia nada que contemplasse pessoas que não quisessem estar envolvida diretamente com aquilo. Quer dizer, atividades que partissem das pessoas como alguma ação privada não existia. E as feiras era esse contato que eu tinha com as pessoas e via trabalhos maravilhosos de pessoas que diziam: o que nos oferece enquanto público não nos atende, a gente acha desrespeitoso e a gente não tem como fazer isso de uma forma mais digna, que a gente achasse digna. Aí, na conversa vai, conversa vem, com várias, eu cheguei para um grupo um dia e falei assim, gente, eu nem me incluí não, tá? Eu falei assim, por quê? Porque eu trabalhava em outra coisa e tinha uma vida muito louca nessa época. Eu trabalhava para Águas do Brasil, então era uma
Era um trabalho bem, bem puxado. E aí eu falei, por que vocês não encontram? E a gente vai ficar caindo e levantando, eu acho. E vocês trabalham em conjunto. Aquilo, para mim, era algo muito natural, muito óbvio, muito possível. Eu morei meu tempo inteiro de faculdade em república. Qual a diferença? Numa república, você compartilha lugares para você morar. Né? Por que você não pode compartilhar um lugar para trabalhar? Essa era a minha visão. Isso em 2004. Todo mundo ficou pensando, mas peraí, como é que funcionaria? Eu comecei meio que a desenhar mesmo, né? Funcionaria assim, assado. Ó. Sei lá, fulano trabalhasse trabalho de 9 às 19, fulano trabalha no período, fulano trabalha no outro, e por aí eu fui desenhando. Aí elas falaram assim, mas essa parte administrativa a gente não entende nada. A gente nem tem gosto para isso. Você não pegaria isso para fazer? A gente acha o lugar, você não ficaria responsável? E, e aí você não ficaria responsável, então, por essa estrutura, por essa coisa e tal? Falei, ué, beleza. E aí nós levamos. Você está me ouvindo? Raíssa? Raíssa? Ih, eu acho que eu estou falando sozinho. Raíssa? Raíssa? Raíssa, você está me ouvindo? Tá tudo. Raíssa? Raíssa? Tá me ouvindo? Voltou? Eu tava te ouvindo o tempo todo. E nós levamos uma média de uns 4 meses nos reunindo para que eu pudesse ir estruturando para poder elas verem que era possível. E começamos a buscar um espaço, encontramos um casarão antigo, na 13 de maio, um casarão que estava assim, abandonado. Ele, hoje em dia, é uma... Quando nós saímos, logo depois, quando o pessoal saiu, eles entraram.
uma loja de aluguel de ternos. Ela é um casarão exatamente do lado daquele edifício que tem um elevador panorâmico. Esqueci, ele na 13 de Maio. Uhum. Era um casarão completamente abandonado. E aí, como eu trabalhava numa empresa que tinha toda essa parte de pessoal que trabalhava com obras, eu fiz contato, o pessoal disse assim, não, fez um orçamento super baixo para a gente só mesmo cobrando material, e a gente rachou e fez assim uma adaptação da parte elétrica, pintura do lugar, e a casa ficou maravilhosa, era um casarão imenso, antigo, e para o final da história eu sei que a gente conseguiu reunir ali 14 artesãs, só artesãs mesmo, né? Eu colocava algumas coisas que eu fazia, eu só trabalhava aos sábados e eu era responsável pela administração da coisa. Eu é que fazia. A gente trabalhou durante 2 anos, de 2004 a 2006. Nesse período, eu pedi demissão da empresa onde eu estava, porque, pela minha própria condição de saúde, eu não estava conseguindo dar conta. Então, fiquei só com eles. Daí eu dei uma melhorada, e é claro, eu gosto da minha profissão. Fui convidada para trabalhar numa operadora de telefonia na área de RH, que era uma área que eles exigiam serviço social e tal. E aí eu me afastei do grupo. Eu não tinha como dar atenção para eles, até porque eu fiquei muito em São Paulo nessa época. Trabalhava lá e cá. E aí eles não levaram nem mais 6 meses, eles não conseguiram dar continuidade no trabalho e eles fecharam. E eu levei isso para mim como um peso durante muito tempo, porque na minha cabeça era como se era a minha responsabilidade de eu ter tirado, porque era uma coisa muito bacana. Todo mundo trabalhava, todo mundo vendia, todo mundo tinha seu espaço de trabalho bem bacana. Fiquei bem mal nessa época. Quando eu cheguei em São Paulo, trabalhando pela telefonia, inclusive, e tal, eu via, na Paulista principalmente, várias lojas com o estilo que a gente tinha, de modo diferente, mas com o estilo que a gente tinha. E eu vivia dizendo para as meninas, gente, aqui dá super certo, por que vocês fecharam? Montei de novo. Só que essa parte administrativa é muito chata para quem não curte, entendeu? Ninguém queria pegar essa responsabilidade, porque é muito trabalho e muita responsabilidade. E aí, elas não quiseram mais, tudo bem, toca a vida. Pulamos para 2010. Eu trabalhei para essa operadora de telefonia até 2010. Em 2010, eu me desliguei e fui trabalhar como assistente social num projeto da incubadora tecnológica lá da UENF, incubadora tecnológica de projetos, que é a ITEP, UENF. Fui trabalhar como assistente social, trabalhando com comunidade num projeto voltado a telecentros comunitários. De um certo modo, já havia ali também um trabalho que era ligado, mas voltado à comunidade e de compartilhamento de saber. Dentro do trabalho com a ITEP é que eu fui ter o contato com a terminologia economia solidária. Porque um dos projetos que a ITEP tem como amparo, tinha em 2010 e continua tendo até hoje, é o apoio a grupos de produtores locais. Então, artesãos, produtores rurais, então dava atendimento a projetos de associação de costureiras, cooperativa de costureiras, cooperativa voltada para o agronegócio. E aí é que eu fui descobrir, e eu sempre falava isso para a Nilza, que é a pessoa, Nilza Portela, que é a pessoa que coordena a ITEP, e eu sempre dizia, cara, eu faço isso desde 2004 e não sabia que isso era isso. Eu não tinha conhecimento da terminologia. Tanto que se a gente for, e assim como eu, acho que um monte de gente, Brasil afora, fazia e já começou fazendo o que eu fazia e sem saber, e até hoje, de repente, não sabem que tem esse nome. Se você for pesquisar por economia solidária, você vai buscar os primeiros registros a partir de 2005, 2007.
que veio, inclusive, com o Paul Singe, que assumiu uma secretaria no governo Lula, que era voltada para esse. Então, assim, esse foi o meu primeiro contato com a economia solidária e aí eu comecei a conhecer e a ver o que o pessoal fazia lá dentro, né? E aí a economia, o que a gente faz hoje em dia, que eu já vou chegar lá, eu chamo de co-irmã. Eu chamo as novas economias, economia circular, economia criativa, economia compartilhada, economia do compartilhamento. Tem 1001 nomes que as pessoas dão. E eu digo que essas são modos de atividade co-irmã da economia solidária. Elas bebem na fonte da economia solidária, mas elas têm os diferenciais. Por exemplo, para a economia solidária, vou te dar 2 exemplos assim clássicos e que diferenciam. A economia solidária, ela atende basicamente ao produtor. Se você produz, se vem do teu fazer, você pode ter o teu trabalho abarcado na economia solidária junto com outros que também fazem. Na economia compartilhada e em outros tipos de economia, tem diferenciais. Por exemplo, o que a gente faz hoje em dia, que é a economia do compartilhamento, tem pessoas que fazem revenda. Revenda de cosmético, revenda de roupa, revenda de um monte de coisa, de coisas que eles considerem marcas bacanas, que tem a ver com a questão da sustentabilidade, que é um pilar dessas novas economias, né? É um dos pilares principais para a gente pensar a sustentabilidade, um modo de ver o mundo visando a vida, né, no planeta. Então, você tem pessoas que revendem, mas a economia solidária não abarca isso. Tá? Você precisa produzir. Se a gente traz pessoas para o nosso convívio, por exemplo, de compartilhamento, que trabalham com fazeres manuais. E a economia solidária ela dá mais ênfase no trabalho artesanal, com a definição do que é artesanato, de fato. Porque todo trabalho artesanal ele é manual, mas nem todo trabalho manual é considerado artesanal. O artesanal tem aquela coisa de também transformar algo que está na natureza, sem interferência de produtos industrializados. Já no trabalho manual, você já agrega esse tipo de coisa, você vai, né, moldando. Então, assim, a gente tem diferenças. Então, o que a gente faz hoje em dia, e aí, bem, trabalhei com esses projetos de 2010 até 2014. Depois de 2014, eu me afastei por problema de saúde, eu fiquei literalmente sem trabalhar de 2014 a 2016, por conta de um problema de saúde grave. Quando eu retomei a minha atividade de trabalho, que eu podia trabalhar, eu falei, eu quero retomar algo que eu deixei parado lá em 2006. Foi aí que eu voltei a fazer feiras junto com uma amiga. A gente estava em plena pós-crise, crise econômica de 2016. O nosso país vive em crise, mas teve uma crise brava. 2016 tinha muita gente desempregada, tinha muita gente buscando fazer outras coisas. E aí eu comecei a fazer com essa amiga, na garagem da casa dela, feiras de troca. Feira de trocas de saberes, eu sou psicóloga, eu preciso de alguém que me dê aula de violão. Então, a gente troca a hora de trabalho, eu posso depender, você depender. A gente começou a trabalhar nessa vertente. E aí foram chegando pessoas que tinham artesanato. Dá para ir. Era uma garagem de 3x4. E a gente foi vendo que foi chegando gente interessada e a gente começou a buscar lugares maiores para a feira. E eu encontrei parcerias muito bacanas ao longo desse tempo em pessoas que tinham bares. E eu dizia, olha, a gente não tem dinheiro para te pagar, mas você cede o espaço para a gente leva o público para o teu bar. E assim a gente começou a fazer a Feira de Consumo Consciente, que foi, em 2017, a primeira ação de retomada de trabalho nessa coisa compartilhada. Com isso, eu reencontrei muitas pessoas que fizeram parte da primeira loja, lá em 2004, 2006, que eram artesãs, continuavam nas feiras,
E começaram a me dizer, pô, por que você não monta a loja de novo? Vamos montar a loja de novo, vamos montar a loja de novo. E aí eu criei a Balai, em 2017. Comecei fazendo as feiras em paralelo, a gente fazia as feiras uma vez por mês, e montei a loja Balaio com 14, inicialmente com 14 artesãs. E como que funcionava a Balaio? Funcionava como funciona até hoje. A gente divide o espaço em nichos, tudo é feito nisso. Não tem grandes elucubrações de arquitetura, nunca. Agora tem até um pouco mais por conta das parcerias que a gente veio fazer agora mais recente. Mas antes não. Então era básica, funcionava como uma feira constante, digamos assim. Era uma loja, nessa primeira loja foi dentro de um centro comercial, e a gente colocava nele, de acordo com o produto de cada uma, que cada uma tinha para expor, a gente colocava os espaços, que eram nichos em madeiras, estantes em madeiras, prateleiras em madeiras, e por aí vai. Ela era bonitinha, mas tudo desse tempo, e cada um montava o seu espaço. E a gente meio que calculava, se eu tenho, vamos ver o custo qual é o custo desse espaço? Aluguel, condomínio, água, luz, telefone, internet, X. Quanto que isso dá? Olha, você vê que não tinha nenhum ver econômico, porque eu dizia assim, eu cuido de toda essa parte, mas eu nunca incluí ali, nem eu, nem a minha parceria na época que trabalhava comigo nas vendas, que éramos só nós duas na época. A gente nunca colocou no cômputo da coisa o meu trabalho de organização, meu trabalho de administração, meu trabalho de divulgação, nada. A gente não colocava. A gente só dizia assim, tem que ter dentro desses espaços um espaço para a gente colocar o nosso produto para revenda. O nosso trabalho é a contrapartida. Os demais só colocam os produtos e dão as suas cotas em dinheiro. E sempre funcionou assim. Era uma atividade baseada exclusivamente na confiança. E aí, o que não aconteceu em 2004, 2006, aconteceu em 2017. De pessoas assumirem compromisso, por exemplo, e depois dizer assim, desistir no primeiro, segundo, terceiro mês. Aí a gente viu que a gente precisava de um respaldo de algo que desse às pessoas um comprometimento maior. Aí um amigo que é advogado chegou e falou assim, não, eu vou elaborar para vocês um contrato de pelo menos 6 meses, que pode ser renovado posteriormente. Então foi o primeiro contato com a parte, com algum tipo de registro jurídico, né? Exatamente. O contrato entre vocês, mas vocês naquela época tinham CNPJ? Não. Não. O contrato foi feito com quem? Aí a gente foi buscar entre as artesãs quem tinha MEI. E aí, olha, você vê que tudo é muito na base da confiança. Muito na base da confiança. Porque aí o contrato era feito com esse MEI. Né? Com esse MEI, tendo a mim e a Marcele, que éramos as pessoas que éramos mentoras, digamos assim, do projeto, como corresponsáveis, digamos assim, né? Mas era o MEI que era o contrato. E aí, bem, beleza, tocamos 2017, 2018. Quando chegou em 2018, a gente já tinha uma outra realidade, que era um nível de venda que já botava o MEI em risco. Se passasse daquele valor de arrecadação, ela já não podia mais ser MEI. Entendeu? E aí a gente começou a ter que trabalhar. Foi aí, assim, que nesse período eu busquei muito Sebrae. Muito Sebrae para orientação. E aí que a gente percebe o grande gap nisso tudo. O próprio Sebrae, inclusive, tem um programa hoje em dia que eles incentivam a esses trabalhos de lojas compartilhadas, de economia compartilhada, de lojas colaborativas. Porém, eles, inclusive, têm um site que toca nessa questão jurídica.
Alcilene, a ligação travou. Travou? Alcilene, tá me escutando? A ligação travou quando você começou a falar da parte do Sebrae. Eu só vou pedir para a gente se atentar ao tempo também. Tentar focar por conta do tempo. Mas aí você falou que aí nessa época você procurou o Sebrae para orientação. Isso. Mas você está me ouvindo agora? Tô te ouvindo. Agora você está me ouvindo? Tô sim. Ah, então. E aí eu disse assim que eu procurava o Sebrae para me orientar nesse sentido, né? Para nos orientar nesse sentido. E essa orientação não vinha. Eu disse que, inclusive, hoje em dia você encontra no site do Sebrae uma cartilha que incentiva as pessoas a montarem loja colaborativa, dá várias dicas, mas em momento nenhum eles tocam nessa área de como registro, porque não existe uma... Para, Tom! Tom tá mordendo meu pé quando eu abrir aqui a porta para ele sair. Peraí. Pronto, sai. Coisa enjoadinha. Aí eles não têm esse respaldo, né? O que a gente vai vendo com os contadores conhecidos e amigos é o seguinte, que a gente vai tendo que ir fazendo as coisas de acordo com que a lei que eles conhecem nos assistem. Então, por exemplo, em 2018, nós nos mudamos do lugar onde a gente estava para um outro local, que era uma casa. Uma casa cuja proposta era essa, de voltar da economia criativa, voltar da economia compartilhada. E essa casa tinha um MEI. Então, ele já nos diria o que a gente poderia ter lá dentro, enquanto loja. Por quê? Porque tinha que estar dentro do que era permitido dentro do CNAS, né? Esqueci o nome que dá. Dentro do MEI você tem várias coisas que você pode trabalhar, né? Então, estava lá dentro. Então, ele dizia, não pode ter nada de alimento dentro da loja, porque tem coisas de vestir, não pode... Enfim, tinha lá umas restrições. E aí, a loja, quando a gente foi para lá, agora, ao contrário, a gente tinha o nosso contrato com o colaborador do espaço, nosso, mas aí era feito comigo mesmo, enquanto pessoa física, era um contrato mais de firmar uma parceria, mais do que isso. Porque nós, enquanto loja, e aí, enquanto MEI, tinha contrato com o MEI da casa. Deu para entender? Uma coisa Sim, vocês tinham o MEI da loja, que estava associado com o MEI da casa, só que o MEI da loja não estava associado com os outros colaboradores da loja. É isso? Era você. Então, o contrato de parceria, de assim, aluguel do espaço que você revendia não, né? Mas que você estava ali representando, era feito só com você, não era com a Balaio, é isso? Isso. E eu dizia para eles, eu mostrava para eles o contrato que a Balaio tinha com a casa. Entendi. Para eles entenderem qual era o processo de responsabilidade dele, né? Comigo. Se eles falhassem comigo, eles estariam me fazendo falhar com a loja, da loja. Mas por que você não optou por fazer contrato balaio com as parcerias? Tá me ouvindo? Não. Tá me ouvindo agora? Você tá congelada, eu não tô ouvindo. Tá me ouvindo? Agora tô. Então, pelo que